Rosiane Carvalho, que está aqui conosco. Boa tarde para você, Rose. Oi, Thaisana. Boa tarde para você. Boa tarde para você, para todos os ouvintes da Rádio Band News Difusora também. Rose, hoje começa a COP29, que é no Azerbaijão. É mais uma edição da Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU. E eu queria saber se você ainda tem assunto sobre também a movimentação no secretariado da Prefeitura de Manaus, Rose. Vamos ver o que a gente consegue com o tempo aqui, acho que é importantíssimo. É uma pauta que é a principal, é o início da COP hoje, começa hoje, dia 11, vai até o dia 22, a previsão, mas é o dia 22. Reunião, Thaís, lá no Azerbaijão, de 196 países e territórios. Mas num contexto de pessimismo, pelo que a gente está percebendo, né? Pela condição da alteração muito rápida, até mais rápido do que alertavam os cientistas das mudanças climáticas, a pouca apreciação, atenção, a seriedade, né, das lideranças mundiais a respeito desse tema. Você está ouvindo? Rose, estou te ouvindo, Rose. Pois é, a pouca apreciação, atenção no que esse tema necessita dessas autoridades mundiais, a ascensão, a principal força política e econômica mundial nos Estados Unidos de um presidente que declaradamente tem ações e promessas, né, que são contrárias às necessidades das mudanças climáticas, que é o novo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e também no contexto de que nesta reunião, na COP, há pouca confirmação das principais lideranças mundiais, dentre as quais o presidente do Brasil, porque o Brasil é a próxima sede da COP, né? A COP30 vai ocorrer lá em Belém, no estado do Pará. O Brasil é a sede da COP, mas nesta COP o presidente Lula não estará presente. Há uma agenda também paralela do G20 ocorrendo aqui no Brasil. Ele não confirmou presença. Quem vai representar o Brasil é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que tem feito agendas internas muito associadas, muito próximas de grupos do agronegócio, de grupos de mineração, que tem uma agenda completamente contrária ao interesse de quem está afim, quem tem a afinidade, a finalidade, a preocupação com a agenda climática. Então, esse é o contexto desse início da COP e o contexto do Brasil. É importante também destacar, Thaís, que há uma preocupação nessa pauta, a gente percebe por toda a cobertura, pelas falas públicas também dos ambientalistas, dos organizadores, a inclusão maior, né? A audiência maior da fala dos povos indígenas. Esses povos indígenas estão cavando esse espaço já há algum tempo, né, para serem ouvidos por essas lideranças climáticas na definição dessas metas de clima, de menor emissão de carbono, enfim, de desmatamento, diminuição de desmatamento. Eles, por serem autoridades e por serem pessoas observam o meio ambiente há muito tempo, né? Então, eles conseguiram espaços mais importantes nessas definições, dessas agendas e dessas metas. Uma outra questão que deve estar na pauta de todo mundo, e a gente vai ter que observar nos próximos dias, é o que eles falam de um objetivo de recursos para o enfrentamento já aos efeitos da crise climática, né? Você está vendo mundo afora acontecerem tempestades, as secas históricas, nós presenciamos já alguns desde o ano passado aqui na nossa região. Então, essas populações mais vulneráveis são automaticamente impactadas. Geralmente são pessoas mais pobres, né? No entanto, há um impacto generalizado quando isso não há um controle. Você viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu na Espanha agora, né? Então, assim, eles querem que os países mais ricos, que são os maiores poluentes, né? Que são os maiores responsáveis por uma série de degradações, os países mais pobres também possam enfrentar os efeitos dessa crise climática. Isso é um tema que já se arrasta algumas COPs, e as pessoas têm pouca esperança de que esses recursos cheguem num patamar do que é necessário hoje, né, para os impactos que já ocorrem hoje. Então, de forma geral, é essa, né, e tentar descobrir quais são as próximas metas, né, em relação ao desmatamento, em relação aos compromissos que foram firmados já por esses países anteriormente e pelo próprio Brasil.
E, Rose, agora, a gente tem alguns minutos ainda para abordar. Queria saber se você ainda tem algum tema a respeito da COP ou se a gente muda o assunto a respeito da movimentação do secretariado já da Prefeitura para o ano que vem, a nova gestão de Davi Almeida à frente do Executivo Municipal. Thaís, eu vou aproveitar os últimos minutinhos para fechar o assunto e dizer que o Amazonas, o estado do Amazonas, é um estado importante nesse debate climático, no entanto, ele não tem uma representação efetiva. Os políticos, as principais autoridades, que seria o governador do estado e o prefeito reeleito, inclusive, eles mais uma vez não têm presença na COP desse ano, não tem essa confirmação. Eu sei que o governo do estado tem aí o secretário de Meio Ambiente, eu não sei se ele já está para lá, mas havia uma confirmação de agenda dele. Desconheço, procurei saber até onde eu pude captar, não tinha representantes da prefeitura, o que é muito lamentável, mas que é apenas uma confirmação de um alinhamento, né, desses dois gestores da agenda climática. E isso demonstra também o isolamento que o estado do Amazonas passa quando há um debate sobre essas questões. Muita gente perguntou, a gente até falou numa coluna no ano passado, por que a COP foi para o Pará e por que não veio para o estado do Amazonas? Então pronto, está aí a resposta didática dos dois gestores do estado do Amazonas, porque que esses eventos que discutem questões importantíssimas e recursos também para encarar o que a população sofre em relação às crises climáticas, e o Amazonas está aí no ponto principal, né? Por que esses debates não estão passando por aqui? É pela atuação aí que eles demonstram e interesse com essa agenda. Tudo bem, Rose. E a gente traz esse assunto, você acompanhou em outros momentos lá no Pará também, vários gestores reunidos, visualizando o que podia ser melhor. Gustavo Petro até com um depoimento bem forte com relação à emissão de gases do efeito estufa. A gente abordou a época que você viajou até Belém do Pará, mas muitos esforços em que lá em Belém mesmo, nós tivemos um pouco da população fora desse assunto. Aqui, a população quer esse assunto. É um debate que deve ser colocado, como você leva sempre no Exclusiva, os especialistas falando, mas é um debate para a população, o interesse da população, questão do meio ambiente, né, Rose? Perfeita memória sua, Thaís, dessa cúpula da Amazônia que nós cobrimos, da coragem, né, do presidente da Colômbia, do posicionamento dele naquela ocasião. E veja, quem traz essa pauta, quem coloca a pauta e que consegue, inclusive a atenção de recursos quando são emergenciais, infelizmente não é a melhor política, mas esses recursos vêm. Por quê? Porque há vozes de ambientalistas indígenas fora do Brasil que são escutados. São essas pessoas que estão nos representando lá, não são os políticos, que têm de administrar o recurso que eles conseguem, esses indígenas e ambientalistas, pela importância das vozes deles e da pauta que eles conseguem internacional. Veja a agenda que foi divulgada pela Casa Branca em relação ao presidente, a passagem do presidente americano, Joe Biden, nos próximos dias aqui em Manaus. Ele vem para encontrar o governador e o prefeito? Os senadores, a bancada? Não, ele vem para encontrar indígenas, lideranças ambientais. Essa é a agenda do presidente americano, porque essas vozes dessas pessoas são ativas representando a gente. No entanto, né, num ambiente que esses políticos eles tenham a possibilidade de pautar, né, de serem formadores de opinião de uma massa maior da nossa população, que vive, infelizmente, desinformada, eles não usam esse espaço, eles estão alheios a esse espaço. A atenção deles está muito mais fomentada no imediato do cofre, e muitas vezes numa aplicação desse cofre que não vai resultar em bons serviços, na qualidade de vida mínima, né, para a população. Esse tema vai longe, mas a gente não desiste dele. Sem dúvida, Rose. Então a gente volta a falar amanhã, durante a sua coluna, a respeito do assunto que a gente até prometeu aqui, a movimentação do secretariado da Prefeitura de Manaus para a nova gestão do Davi Almeida, e também abordar nesse primeiro dia do que acontece lá na COP29 no Azerbaijão. Obrigada, Rose, e até uma próxima oportunidade.